como estão vocês? No vídeo de hoje, vamos conversar um pouco sobre parasitas de pescado. Bom, o objetivo aqui não é comentar sobre todos os tipos de parasitose, todas as espécies de parasitos, né, que causam doenças transmitidas por alimentos nos seres humanos, causadas aí pelo consumo de pescado, mas a gente vai comentar aquelas que são consideradas as três principais aqui no nosso país, né? Que é o Anisakis simplex, né? O Diphyllobothrium, e o Angiostrógelos. Então, falando do Anisakis simplex, né? É um nematóide que tem como hospedeiro definitivo os mamíferos marinhos, como hospedeiros intermediários os peixes, principalmente as espécies marinhas, e os moluscos cefalópodes. Os seres humanos acabam se contaminando como um hospedeiro acidental. A sintomatologia vai depender no local aonde o parasito vai se alojar. E dessa forma a gente pode ter a anisaquiose gástrica, aí o indivíduo tendo dores gástricas associadas a náuseas, a vômitos, podendo ocorrer inclusive o desenvolvimento de granuloma eosinofílico, que em muitas situações são confundidos com tumores no estômago. No intestino pode ocorrer apendicite, diverticulite, ocorrer perfuração intestinal com peritonite. E a forma alérgica, que é uma bastante grave, né, que ocorre a urticária, angioderma, né, e até mesmo choque anafilático. A forma de realizar o diagnóstico da anisaquiose humana, né, é pelo exame clínico, né, histórico e anamnese, né, daquele paciente. Aí, o exame de imagem, né, realizando endoscopia, e a dosagem de IgE, né, do parasita, inclusive para detectar se existem anticorpos produzidos pelo nosso organismo contra o Anisakis simplex, e métodos de imunodiagnóstico. Falando aí um pouco do ciclo do parasita, então lembrando que os hospedeiros definitivos são os mamíferos marinhos, como golfinhos, focas, ao liberarem os ovos no ambiente, esses são consumidos por crustáceos menores, e esses crustáceos menores, né, contendo a forma larvar, são então ingeridos por peixes como arenque, que depois são ingeridos por peixes maiores como bacalhau. E o ser humano acaba se contaminando consumindo pescado cru ou mal cozido. Aqui vemos um exemplo de anisaquídeos na musculatura e serosa de vísceras de pargos pargos, que é um peixe consumido por nós, seres humanos. Um outro parasita bastante conhecido aqui no nosso país é o Angiostrógelos, onde o hospedeiro definitivo serão os roedores urbanos ou silvestres. Os moluscos marinhos ou terrestres serão os hospedeiros intermediários. Estamos vendo aí o principal exemplo, né, da catina fúlica, né, que é o caracol gigante africano, que infelizmente se disseminou no nosso país por ter sido trazido de forma ilegal, como uma tentativa de substituir o escargot. E aí, obviamente, muitos escaparam, alguns, né, não deram certo. E aí, como ele não tem um predador no nosso país, essa espécie acabou se difundindo muito e por isso sendo uma das principais responsáveis pela disseminação da larva, né, larva L3, né, que é a contaminante, né, para os seres humanos. Então, através do muco dos moluscos, tendo contato, né, seja de forma direta ou ingerindo algum alimento contaminado, né, no qual esses moluscos passaram, a gente pode desenvolver essa doença.
E o ser humano, ele acaba então entrando aí como um hospedeiro acidental, ou ao consumir os moluscos diretamente, ou tendo contato com o muco, ou ainda indiretamente com algum alimento contaminado pelas larvas. Então temos aí as duas principais espécies, o Angiostrógelos cantonensis, que é um verme, né, que vai infectar o pulmão dos ratos, e no ser humano vai ocasionar a meningite eosinofílica, que é justamente o que é mais perigoso para o ser humano, já que o Angiostrógelos costaracensis está relacionado com uma angiostrolíase abdominal. Então, geralmente, vão ter sintomas semelhantes a de outros parasitas, que está mais relacionado, né, a esse incômodo, talvez diarreia, constipação, né, esses sintomas relacionados a parasitoses abdominais. Dessa forma, a principal maneira de diagnóstico, né, do Angiostrógelos cantonensis é justamente fazer o exame do líquor e observar a eosinofilia neste, né? Então, assim, os sintomas relacionados à meningite, né, podem causar sérios problemas, até mesmo em alguns casos mais graves, podendo provocar o óbito. No ciclo do parasita, então, vemos o hospedeiro definitivo, aí caracterizado, né, como roedor. A larva L1, né, é que vai infectar as lesmas e caracóis através das fezes contaminadas desses roedores. E no hospedeiro intermediário, a larva L1 ela vai chegar até o terceiro estágio, que é o L3, que é o infectante, tanto para o hospedeiro definitivo, quanto para nós, seres humanos, que, como eu disse anteriormente, ingerindo, né, algum alimento contaminado com L3 ou o próprio molusco, pode desenvolver a meningite eosinofílica. O outro parasita mais comum dentre aqueles transmitidos pelo consumo de pescado, temos o Diphyllobothrium, que é conhecido também como a tênia dos peixes, justamente por ser também um cestódio e alcançar vários metros de comprimento, aproximadamente aí 10 metros de comprimento no intestino do hospedeiro definitivo. Nesse caso, com o aumento do consumo de pescado cru, o ser humano passou a ser considerado aí, né, no nosso país, obviamente, um hospedeiro definitivo desse parasita, assim como os ursos, que na natureza realmente são os hospedeiros finais desse parasita, ao consumir lá o salmão, né, que faz a migração, né, do ambiente marinho para os rios, assim como os canídeos e os felídeos, todos eles consumindo, né, pescado cru ou mal cozido. O hospedeiro intermediário, são dois, no primeiro estágio será um pequeno crustáceo do plâncton, né, que vai consumir o ovo, e depois, no segundo momento, um peixe de água doce, um peixe, né, esses migratórios, né, que vão consumir esses crustáceos, e daí os seres humanos geralmente se contaminam consumindo os peixes maiores. A sintomatologia. Geralmente, o ser humano é assintomático, mas quando desenvolve alguma sintomatologia leve a moderada, vão ter todos aqueles sintomas relacionados aos parasitos intestinais. Então, dor e desconforto abdominal, flatulência, náusea, vômito, diarreia e até mesmo emagrecimento e, por vezes, anemia causada pela carência de vitamina B12. Quando, em raras vezes, né, ocorre obstrução intestinal e do ducto biliar,
temos então os casos mais graves. O diagnóstico, basicamente, é o clínico epidemiológico relacionado, com o consumo de pescado cru e relação com os sintomas e, obviamente, o exame parasitológico de fezes que vai detectar os ovos e as proglótides deste cestoide. Temos aqui o ciclo do parasita, onde podemos observar o hospedeiro definitivo, que no caso aqui é representado pelo ser humano, liberando os ovos não embrionados no ambiente. Os ovos não embrionados no ambiente aquático se tornam embrionados. Estes ovos eclodem e o coracídeo ele é ingerido por pequenos crustáceos. O coracídeo no crustáceo se torna uma larva essa que é liberada quando o pequeno crustáceo é ingerido por um peixe menor, que depois, ao ser ingerido por um peixe maior, é que vai tornar a larva infectante para os hospedeiros definitivos, incluindo os seres humanos. Vemos aqui então uma larva contaminando um peixe brasileiro e nós, ao ingerirmos esse peixe mal cozido ou cru, podemos desenvolver a parasitose. Então, como medidas de controle, a gente observa o quê? Que não devemos ingerir pescado cru ou mal cozido, além de vegetais e legumes mal lavados. Aí, mas no sentido de lembrar da prevenção contra o angiostrógelos, já que o muco dos moluscos podem contaminar com a sua L3 os vegetais. Lavar bem as mãos e utensílios após preparar os alimentos, para que nossas mãos não fiquem contaminadas, por larvas ou fezes. Evitar a captura do peixe infectado, não só de peixe, mas de outras espécies que compõem o pescado, como os moluscos, sejam terrestres, sejam aquáticos, selecionando as áreas de captura dessas espécies, dos grupos de idade, justamente para tentar evitar captura em locais que contenham animais muito parasitados. Outra coisa importante é a inspeção sanitária, no qual os peixes que estão infectados poderão ter os seus parasitas, os cistos e tudo mais, removidos durante esse processo com a utilização da Candid Table, que, como vemos aqui, tem uma fonte luminosa, uma mesa de vidro no qual se coloca o filé de peixe, por exemplo, para realizar o processo de inspeção e retirada das partes atingidas. Este peixe ou pescado, outras espécies aí de pescado, podem ter o seu aproveitamento condicional quando se encontra parasitas, principalmente quando a infecção é massiva. Então, eles podem ser aproveitados para tratamento térmico, fazendo produto enlatado, na defumação a quente, congelamento, salga, e a evisceração a bordo também é um bom método para evitar migração dos parasitos para a musculatura do pescado. Então, continuem se cuidando, continuem estudando e nós nos veremos na próxima semana. Não deixem de compartilhar e curtir nosso vídeo. Tchau!